Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou o Matheus Fonseca e vamos dar continuidade aí ao nosso texto de Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus. E hoje vamos falar aí do versículo 9 ao 12, perseguições, falsos profetas e o amor se esfriando. Muitas pessoas acham que Jesus, ao fazer esse sermão escatológico, ele estivesse falando dos nossos tempos, né? Ou falando de algo para o futuro que deve acontecer antes do seu retorno físico. Porém, já viemos mostrando aí durante os vídeos passados que esse texto, o sermão escatológico, não se refere ao retorno de Cristo. A vinda do qual Jesus se refere ali em Mateus 24 é uma vinda em juízo, tá? Para julgar Jerusalém, tá bom? Então, vamos mostrar então o que o texto diz e como isso se cumpriu na história e como a própria Bíblia mesmo vai mostrar. Então, o texto de Mateus 24 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Olha o pronome vos aí, né? E sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O texto de Marcos traz algo interessante. O texto de Marcos diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, ou governadores, seria a melhor tradução, por amor de mim, para servir de testemunho. Mas importa que esse evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Nós vamos comentar isso aqui agora. Quando, pois, vos conduzires e vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Então, vamos aqui. O texto de Lucas vai dizer: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis ou governadores e presidentes, por amor de meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos se opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serem entregues. Matar-vos-ão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa de meu nome. Então a gente vai tratar três coisas aqui. A gente vai falar sobre as perseguições que a igreja primitiva teve por conta da pregação do evangelho, da mensagem do evangelho, e isso seria um sinal que aconteceria mesmo antes da destruição de Jerusalém. Então, não sei se vocês lembram, Jesus deu 8 sinais, e um desses sinais era que eles seriam perseguidos. Antes da destruição de Jerusalém, seriam perseguidos. Haveriam falsos cristos, falsos profetas, fomes, terremotos. A gente já viu algumas dessas. A gente vai falar um pouco mais sobre os falsos profetas e o amor se esfriando, ou apostasia, né? Então, a gente não tem dificuldade nenhuma em crer que isso aqui já se cumpriu, que Jesus não estava falando sobre os nossos dias, mas de algo que ia acontecer para aqueles discípulos. Prestem atenção nos três textos, como Jesus é bem enfático ao dizer que eles seriam entregues às sinagogas, coisas que era para o primeiro século. Percebam que Jesus diz que eles seriam entregues. Jesus não fala algo para o futuro, tipo assim, não, e aqueles a quem virem esses eventos, eles serão entregues, serão perseguidos, etc. e tal. É claro que
as perseguições aos cristãos sempre houve depois do ano 70. Jesus não disse que só haveria guerras, fomes, terremotos, perseguições antes de 70 e depois disso não ia haver. Porque alguma das coisas que o pessoal acusa no preterismo e sem conhecer, geralmente porque não estudam muito a visão, então não falam muita abobrinha, é justamente isso. Ah, você está dizendo que isso já aconteceu, mas olha só hoje aí, cheio de as pessoas sem amor, perseguições, olha aí isso, olha aquilo acontecendo, você não vê o jornal. Eu não me baseio mais por jornal para basear minha escatologia, né? Minha escatologia não pode ser baseada em jornal, chega de escatologia de jornal. Mas como que você entende então essa questão? Bom, primeiramente, Jesus não disse vai ter guerras, terremotos, fomes, peste antes disso e depois disso não haverá mais. Ele disse isso? Não. Ele só disse que era para eles estarem atentos, porque essas coisas iriam acontecer antes da destruição de Jerusalém. É óbvio que isso sempre aconteceu, até mesmo antes, né? Mesmo antes da vinda de Jesus, o mundo já era assim, né? Era muito pior, na verdade. Mas o que Jesus estava falando é porque eles estavam vivendo um período onde isso seria mais proliferado, haveria maior abundância durante aquele período e eles deveriam estar atentos a esses sinais. Depois disso ocorreria, mas não era mais como sinal, não era mais sinais, porque Jerusalém já havia sido destruída. Então Jesus simplesmente não fala nada que depois disso não iria acontecer. Então, se acontece hoje, não é porque está se cumprindo esse texto, mas é porque a história da humanidade é assim. Mas nós cremos que, à medida que o reino vai avançando, a cultura vai mudando, o evangelho vai entrando entre as nações e vai mudando a consciência de pessoas, o Espírito Santo vai mudando. Isso vai realmente diminuindo. Tá? Então, o evangelho, nós cremos no poder do evangelho, que transforma a cultura, transforma, obviamente, primeiro o interior de uma pessoa e depois várias pessoas, uma sociedade e etc. Nós cremos nisso. Mas então vamos ao que o texto está dizendo e aos relatos históricos. Então, você pode acompanhar lá no blog, esse texto está disponível no blog completinho, você pode pesquisar, pode ler. Tem as revistas no site do revistacristã.org, que é o site do César. Tem aqui uma revista, ó, você pode dar uma olhada aqui, não sei se está na foto na frente, ó. Tá vendo essa revistinha aqui? Então você pode ler, tá bom? Que tem todos esses detalhes lá também. A maioria das fontes que eu peguei é de lá e do livro do Jonathan Welton, Sem Arrebatamento Secreto. Eu compilei tudo junto e tentei botar numa coisa só, num artigo só. Mas você pode então estar pesquisando, estar estudando aí com a gente, tá bom? Você que está acompanhando aí, está conhecendo o canal agora, veja os vídeos anteriores para não perder nada, tá bom? Então vamos lá, o texto vai dizer que haveria então perseguição, falsos profetas, falsos cristos, e a gente vai dar atenção então à perseguição nesse momento. É muito interessante como Jesus trata direto com os discípulos quando diz: proponde, pois, em vossos corações. Jesus então diz: proponde, pois, em vossos corações. Ele está falando particularmente com aqueles discípulos. Ou quando diz: mas olhai por vós mesmos. Observem isso, né? No texto está dizendo para vocês prestarem atenção nos grifos, né? Todos esses casos, a recomendação sobre como se comportar nas perseguições é dada diretamente para aqueles primeiros discípulos. Não se tem em vistas cristãos de épocas distantes daquela geração do primeiro século. Eram eles que iriam passar por todas aquelas perseguições preditas por Jesus. Tudo isso se cumpriu à risca na vida dos discípulos. Basta olharmos para o livro de Atos, que veremos que eles foram açoitados, presos, levados às sinagogas e na presença de reis e governadores. Certo? Olha que linguagem interessante, né? Sinagogas. Jesus disse que eles seriam levados às sinagogas. Qual é a possibilidade de um cristão hoje ser levado a uma sinagoga? Será que Jesus estava realmente se referindo aos nossos tempos? Será que ele está falando de algo que ia acontecer antes do seu retorno físico ou antes do juízo contra Jerusalém, da sua vinda contra Jerusalém? Vocês precisam pensar nisso, né? O Elton, no seu livro Sem Arrebatamento Secreto, diz o seguinte: durante a infância da igreja cristã,
essas crueldades não merecidas e não provocadas começaram a ser infligidas. Nosso Senhor e seu precursor João Batista já haviam sido sentenciados à morte. Os apóstolos Pedro e João foram presos e depois, juntamente com os outros apóstolos, chicoteados perante o concílio judeu. Estevão, depois de confundir um conselho judeu, o Sharerim, acho que é isso, com sua irresistível eloquência, foi apedrejado até a morte. Herodes Agripa estendeu suas mãos para afligir alguns da igreja, decapitou Tiago, irmão de João, e prendeu outra vez Pedro, também o sentenciando à morte. São Paulo implorou até o conselho dos judeus e Félix, o governador romano, e tremeu em seu assento de juiz enquanto o intrépido prisioneiro o persuadia sobre a justiça e a temperança e o julgamento que viriam. 2 anos depois foi levado perante o tribunal de Festus. O jovem rei Agripa estava presente e, enquanto o governador zombava, ingenuamente reconheceu a força da eloquência do apóstolo e, quase convencido, exclamou: "Você quase me persuadiu a ser cristão." Por fim, ele foi até o imperador Nero, em Roma, e também foi levado com Silas até os governantes em Filipos, onde ambos foram chicoteados e encarcerados. Paulo também foi aprisionado por 2 anos na Judéia e depois em Roma, também por 2 anos. Foi chicoteado pelos judeus 5 vezes, por 3 vezes espancado com bastões e 1 vez apedrejado. Paulo, mesmo antes de sua conversão, também foi instrumento para o cumprimento das predições. São Lucas relata sobre ele que devastou a igreja, entrando em todas as casas e com ódio se comprometia a prender homens e mulheres. Quando eram sentenciados à morte, falavam contra eles, os punia geralmente em todas as sinagogas e os perseguia em toda a cidade estrangeira, e com isso concorda suas próprias palavras, como está em Atos 26, 10 e 11 e Gálatas 1, 23. Por volta de 2 anos antes da Guerra dos Judeus, a primeira perseguição começou com Nero, instigando que, diz Tácito, infligiu sobre os cristãos punição requintadamente dolorosas. Multidões foram martirizadas cruelmente entre escárnios e insultos, e entre eles estavam os apóstolos São Pedro e São Paulo. Nosso Senhor continua: "Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." O ódio que gerou a perseguição acima relatada não foi provocada por parte dos cristãos, por causa de uma resistência às autoridades no poder ou qualquer outra violação de leis, mas foi a consequência inevitável de sustentarem o nome e imitarem o caráter de seu mestre. Foi uma guerra, diz Tertuliano, contra esse nome. Ser cristão já era crime o suficiente. E confirmando isso, existe a expressão de Plínio em sua carta para Trajano, abre aspas, perguntava se eram cristãos, se confessassem, perguntava a 2ª vez e 3ª vez, ameaçando-os, e mandava os que perseveram serem mortos. É adicionado de todas as nações, qualquer que fosse a animosidade ou dissensão que existisse entre os gentios e judeus e outros assuntos, eles estavam sempre prontos a se unir e cooperar na perseguição dos humildes seguidores daquele que veio para ser uma luz para o primeiro, a glória para o último. É bem verdade que durante outros períodos a igreja foi combatida, perseguida e que muitos dos seus seguidores foram torturados até a morte. Ainda hoje, em muitos países islâmicos, os cristãos são presos até a morte por causa de sua fé. Entretanto, jamais houve ou haverá qualquer perseguição contra a igreja numa escala parecida com o que houve no primeiro século da era cristã. Embora as perseguições de outras épocas, inclusive em nosso século, não sejam o cumprimento de Mateus 24, isso não significa que as promessas que Deus daria, as palavras certas diante dos perseguidores, não estaria disponível para pessoas de outras eras. É como eu disse, Jesus não falou em momento algum que após o ano 70, ou que após a destruição de Jerusalém, não haveria mais guerras, eles não seriam mais perseguidos. Não, Jesus não fala isso. Então essas perseguições continuaram após o ano 70, mas eles eram sinais da destruição de Jerusalém, eram um sinal
de que Jerusalém estava prestes a ser destruída. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos falar então sobre os falsos profetas. Existe uma diferença entre falsos profetas e falsos cristos. A gente viu sobre falsos cristos. Cristo, a palavra Cristo é Messias. Os falsos cristos são aqueles libertadores, são aqueles judeus, né, que se diziam ser Cristo. Cristo no sentido de Messias. Eu sou o Messias, vamos libertar os judeus de Roma. E eles promoviam rebeliões e, né, dissensões. Então essa é a primeira diferença. Tá? Então existe essa diferença entre falsos cristos e falsos profetas. É que o primeiro é um ente político. Falso Cristo é um ente político. Se parece com um Messias Salvador. Os falsos profetas se concentram mais na parte religiosa. A enxurrada de falsos profetas foi tamanha que muitos se esfriaram da fé por abraçarem doutrinas estranhas e acabaram por apostatar-se. Isso aqui é muito, muito interessante. A igreja primitiva viveu um período de grande apostasia. Existe um mito de que a igreja primitiva era perfeita, que a doutrina da igreja primitiva é pura, perfeita. Isso é um mito que precisa ser combatido. Justamente por não ser perfeita a doutrina daqueles cristãos que viviam tão próximos dos apóstolos, foi necessário então os apóstolos escreverem cartas de exortação, cartas de recomendação. Era necessário escrever o evangelho para ver se eles pudessem ou parassem de criar essas doutrinas loucas. Surgiu daí o gnosticismo, que falavam várias heresias, né? A qual até o próprio apóstolo João, em suas cartas, ele combate a questão do gnosticismo e dos falsos profetas. A gente vai falar mais sobre isso. Então, a igreja primitiva viveu períodos totalmente intensos, né? De apostasia, de falsos profetas proliferando dentro da igreja. Paulo chega a falar que, em uma de suas cartas, né, a carta de Gálatas, que ele estava admirado como que a igreja de Gálatas tinha passado do verdadeiro evangelho para outro, na qual não é outro, tão depressa. Ele fica espantado. Caramba, eu acabei de pregar o verdadeiro evangelho e vocês já mudaram totalmente. Então, para você ver como é que era forte a questão das falsas doutrinas. Enquanto muito hoje em dia esperam por uma grande apostasia nas igrejas, ela já aconteceu em escala surpreendente ainda no primeiro século da era cristã. A história mostra o quão foi difícil ser cristão naqueles dias. Os apóstolos constantemente em suas cartas alertavam sobre essa questão da apostasia. Lá em Pedro diz: "E houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita." Na carta de Paulo aos Coríntios diz: "Porque tais falsos apóstolos", olha só, até falsos apóstolos já tinham naquela época, "obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras." Em Atos 13 vai dizer: "E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio, homem prudente. Este, chamando assim Barnabé e Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, e procurava apartar da fé o procônsul." Então, eu dei alguns exemplos aqui, mas existem mais. Vamos ver, por exemplo, a questão ainda dos falsos profetas. No texto, já falamos sobre o pronome vós, todo o texto de Mateus 24, e eu quero repetir: vocês precisam prestar atenção nesse pronome, porque
Jesus não estava se referindo a algo do futuro, mas algo que aconteceria naqueles discípulos, naquela geração. Veja o que João diz em sua carta: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amados, não creai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha como João está escrevendo. João está escrevendo isso aqui antes de 70, tá? O pessoal bota a data aí para depois, lá para 90. Isso aqui é antes de 70. E ele diz que muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora, quando ele estava escrevendo, está no mundo. Então, anticristos eram todos aqueles lá já no primeiro século que negavam a encarnação de Cristo, que negavam que ele era o Cristo. Quem que negava que Jesus não era o Cristo? São os judeus. Eles eram os que negavam que Jesus era o Cristo. Eles são chamados por João de anticristos. Jesus chama os judeus, lá numa conversa com ele, de filhos do diabo. Eles falam: vocês têm por pai o diabo é vosso pai. Então Jesus, né, nesse ponto aí, ele foi, como diz alguns, antissemita, né? Claro que Jesus não foi antissemita, né? Mas é só brincadeira. Mas só mostrando aqui um paralelo do que Jesus falou e o que João escreveu, chamando ali aqueles falsos profetas, os falsos cristos, aquelas pessoas que negavam que Jesus era o Cristo, de anticristos. Enquanto muitos atualmente veem essas palavras como se tratando de nossos dias, João deixou bem claro há 2000 anos atrás que aquele momento em que escrevia sua carta era a última hora e o agora da presença do espírito do anticristo no mundo. Mas este não é o caso em questão. Aquela era a última hora da era judaica e o fim de Jerusalém, com seu templo e sacrifícios da lei mosaica. Como percebemos, a igreja primitiva estava rodeada de falsos profetas, heresias, apostasias, doutrinas de demônios. Isso motivou os escritores bíblicos a escreverem cartas e os evangelhos. Leia, por exemplo, Lucas 1, de 1 a 4. A Bíblia foi escrita, obviamente, para que nós hoje pudéssemos crer. Leia aí, 1 João 1, 4. Então, assim, a Bíblia foi escrita para nós, não para falar o que vai acontecer no nosso tempo, mas ela foi escrita falando das coisas que aconteceu naquele tempo e que iria acontecer naquele tempo com aqueles discípulos, para que nós hoje pudéssemos crer na palavra e na escritura e, crendo, tenhamos vida eterna. A escrita da Bíblia foi motivada e necessária por causa das circunstâncias. Veja aí 1 João 2,26. Abra sua Bíblia e confira esses textos, tá bom? Foi escrita para que tenhamos vida eterna. 1 João 5,13. Os autores bíblicos preferiam conversar face a face. 2 João 1,12. Então você vê que a escrita da Bíblia foi totalmente circunstancial. É óbvio que Deus estava no controle da história. O Espírito Santo inspirou os autores, mas a Bíblia foi escrita por causa das circunstâncias. Nos resta uma pergunta: que e quais circunstâncias levaram João e os outros autores bíblicos a escreverem as suas cartas? A apostasia sobre a qual João escreve estava em vigor em seus dias. Paulo teve que contra-atacar um evangelho. Diferente, que era contrário ao que ele tinha pregado. Gálatas 1, 6 a 9. Ele teve que lutar com falsos irmãos. Ele advertiu a liderança da igreja de Éfeso que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Está lá em Atos 20, 28 a 30. A insurreição teológica veio de dentro da comunidade cristã. Muitas pessoas antes da destruição de Jerusalém, em 70, questionavam e disputavam sobre doutrinas cristãs básicas, como ressurreição. Está lá em 2 Timóteo 2,12. Alguns até mesmo alegavam que a ressurreição era uma impossibilidade. Doutrinas estranhas eram ensinadas. Alguns cristãos proibiam o casamento.
Outros negavam a validade da boa criação de Deus. Os apóstolos se achavam defendendo a fé contra vários falsos mestres e falsos apóstolos. As referências dos textos estão todas aí. A apostasia cresceu de tal forma que Paulo teve que escrever cartas para um jovem pastor que estava experimentando essas coisas pela primeira vez. 1 Timóteo tem a enxurrada de referências. Em adição, as congregações inteiras caíram em apostasia. Uma das últimas cartas do Novo Testamento, o livro de Hebreus, foi escrita a uma comunidade cristã inteira que estava à beira de abandonar o cristianismo. A igreja cristã da primeira geração não foi somente caracterizada pela fé e milagres, foi também caracterizada pelo aumento da ilegalidade, rebelião e heresia dentro da própria comunidade cristã, justamente como Jesus havia predito em Mateus 24. Nos resta falar agora sobre o amor se esfriando. Isso está entrelaçado com a questão da apostasia. Mas em relação a isso, o seguinte testemunho decisivo de Tácito deve ser o suficiente. Falando sobre a perseguição dos cristãos sobre Nero, dos quais acabamos de falar ali acima, Tácito adiciona o seguinte: muitos dos capturados confessaram por eles uma grande multidão de outros que foi condenada e barbaramente executada. É aquela questão do pai entregando filhos, filhos entregando pais, né? A questão do abandono da fé também pode ser uma questão não só de entrega, o pai entregava o filho, filhos entregavam pais. A gente sabe que isso aconteceu durante aquela perseguição. Muitos cristãos se apostataram da fé justamente por causa da perseguição, mas isso é mais referente a, com certeza, a questão dos falsos ensinos, os falsos apostasia no sentido de falsos ensinos. Então a gente tem dois tipos de apostasia que aquela igreja experimentou. A primeira é por causa da perseguição. Muitos abandonaram a fé por causa da frequente perseguição. E a apostasia também veio justamente por causa da corrupção dentro das igrejas, os falsos ensinos. Então, os falsos ensinos fez com que muitos crentes abandonassem o amor de Cristo em formas aberrantes da fé, como o gnosticismo, os judaizantes e os nicolaítas, por exemplo. Como o teólogo David Chilton escreveu, geralmente pensamos do período apostólico como um tempo de evangelismo e crescimento da igreja tremendo e explosivo, uma idade de ouro, quando milagres maravilhosos aconteciam todo o tempo. Isso é um mito. Essa imagem está substancialmente correta, mas falha por uma grave omissão. Tendemos a negligenciar o fato de que a igreja primitiva foi a cena do irrompimento mais dramático de heresias da história mundial. Mas o problema da heresia não se limitava a qualquer área geográfica ou cultural, espalhou-se e tornou-se crescente assunto de conselhos apostólicos e vigilância pastoral conforme os anos se passavam. A gente pode perceber que, embora a igreja primitiva tenha crescido muito, ela era muito próxima dos apóstolos. Era de se esperar que uma igreja tão próxima dos apóstolos tivesse uma doutrina totalmente pura, né, sem erros, mas isso aí é um mito que precisa ser derrubado, né? A igreja primitiva, sim, foi um período de grandes milagres, de grandes acontecimentos, de grande crescimento do evangelho. O evangelho se espalhou por todo o mundo naquela época, mas não só isso, mas também as heresias, os falsos cristos, o amor de muitos se esfriaram. A igreja estava caminhando ainda, estava crescendo, engatinhando, não tinha ainda substância suficiente, né? Então eu espero que o vídeo tenha esclarecido alguns desses pontos, e se Deus quiser a gente vai comentar o restante do capítulo de Mateus 24 em outros vídeos. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, visite nosso blog, entre no site aí, revistacristã.org. Tá sempre tendo revistas, tem sempre revistas novas, né? Novos e-books. Então vá lá, confira, tudo de graça, pode baixar, é só ler. O problema é que muitas pessoas não leem material. Eu tenho enfrentado aí nos grupos de WhatsApp esse dilema. As pessoas querem rebater, querem refutar o que não conhecem. Elas não leem os textos, elas não estudam o que a gente apresenta, elas simplesmente querem refutar.
ah, isso aí não aconteceu, ah, você diz que a destruição de Jerusalém no ano 70, que Mateus 24 só fala disso, mas não houve apostasia, não houve terremotos, não houve fome. É o pessoal que não estuda, que não está procurando informação. Eles só querem refutar, eles são bebês chorões, tá bom? Esse é o meu recado para vocês aí que estão nos grupos do WhatsApp aí, chorando e não estudam e não buscam. Eu estou trazendo aí no vídeo, são vários vídeos, a gente vai terminar aí essa série, se Deus quiser, com certeza vai ser ainda muitos vídeos. E a galera não quer estudar, sabe? A galera não quer buscar as informações, elas só querem acreditar naquelas fantasias de arrebatamento secreto, quer ficar naquela ignorância toda, naquelas fantasias todas. Mas está aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E isso aí, Deus te abençoe.